O que é o jejum de Zacarias? Você vai saber agora o que é o jejum de Zacarias, como fazê-lo e por que fazê-lo. Você gostaria de ter mais energia, disposição, menos ansiedade, menos dúvida, ser uma pessoa menos negativa ou detectar negatividade, seja em você ou nas pessoas mais próximas, assim, no estalar de dedos e fugir delas? Então você precisa saber e fazer o jejum de Zacarias. A palavra de Deus diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Vamos lá entender o que é o jejum de Zacarias. Você pode encontrar a história de Zacarias, que foi pai de João Batista, lá no Evangelho de Lucas, capítulo 1, dos versículos 11 ao 20. Eu não vou ler todos os versículos aqui, mas eu vou ler alguns principais para você entender a história. Zacarias era um sumo sacerdote. Ele estava ali no templo, num determinado dia, fazendo o seu trabalho, queimando incenso para Deus, fazendo as suas orações, até que o anjo Gabriel lhe apareceu e disse para ele: Zacarias, as suas orações foram ouvidas. Porque Zacarias pedia, entre outras coisas, que Deus lhe desse um filho, pois a sua mulher, Isabel, era estéril. E ele pedia um filho para Deus. Então, depois de tanto tempo esperando aquela resposta, o anjo chegou e entregou para ele as palavras, dizendo assim: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, e chamarás o seu nome João. E terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante dele no espírito de Elias, no poder de Elias, para converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, como o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Ou seja, depois de tal declaração do anjo, imagine, o anjo não veio apenas lhe dizer: olha, você finalmente vai ser pai, tá, Zacarias? Suas orações foram ouvidas. Não, o anjo veio descrever que ele iria ser pai de um homem especial. João Batista seria um homem muito especial. Jesus disse que o maior dos profetas. Ninguém foi maior que João Batista dos que nasceram de mulher. Quer dizer, uma pessoa extremamente especial. Então o anjo deu um discurso falando de maravilhas que aconteceriam com este filho que Zacarias teria com a sua esposa. O que você imagina que Zacarias deveria ter falado? Em resposta a tamanha bênção pronunciada pelo anjo Gabriel. Eu imagino, na minha concepção, que tudo o que Zacarias precisava dizer era: graças a Deus. Amém. Amém, meu Deus. Obrigado. Eu não mereço, mas graças a Deus. Afinal, ele era um homem da fé. Ele era sacerdote. Ele era um homem que estava ali fazendo o trabalho do templo. Ele deveria ser o exemplo de fé e crer nas palavras do anjo, como Maria creu, não é? Uma jovenzinha que não era uma serva no templo, era uma menina. Mas quando este mesmo anjo anunciou para ela que ela daria à luz a um filho, mesmo sem ser casada, ela simplesmente disse: assim seja, eis-me aqui. Ela creu, foi diferente de Zacarias, porque o que ele falou para o anjo? Ele disse assim: como saberei isto? Pois eu já sou velho e a minha mulher avançada em idade. Quer dizer, começou a colocar dificuldade, empecilho, como se Deus não pudesse fazer o que ele tinha acabado de falar que faria. Colocou em questão a palavra
de Deus através do anjo. E então o que o anjo respondeu para Zacarias? O anjo, eu imagino, ficou irado, porque pela resposta dá para imaginar. Respondendo, o anjo disse-lhe: eu sou Gabriel. Em outras palavras, você sabe o que você está falando? Você sabe com quem você está falando, Zacarias? Você não tem juízo, não. O anjo falou: eu sou Gabriel que assisto diante de Deus. Em outras palavras, eu não estou aqui no meu próprio nome, não. Estou aqui em nome de Deus. Eu sou o anjo Gabriel que assisto diante de Deus e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Eis que ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Que lição dura, não é? Que lição dura. Imediatamente Zacarias ficou mudo, e essa mudez continuou com ele por 9 meses, até que João Batista nasceu. E aí então alguém perguntou para ele qual será o nome do menino, e ele escreveu lá numa tabuinha João, e aí finalmente, quando ele confirmou as palavras do anjo, ele voltou a falar. Quando ele falou o nome, João será o seu nome, aí ele voltou a falar. Quais são as lições para nós e o que é esse jejum de Zacarias? O jejum de Zacarias não é um jejum de alimentos, não é um jejum de você, como o jejum de Daniel, de abster-se de informações seculares, essa é outra coisa. O jejum de Zacarias é um jejum onde você abre mão das lamentações, abre mão das murmurações, das palavras negativas, das reclamações e das palavras de dúvida, as palavras incrédulas, como foi o caso de Zacarias, que ficou mudo por ter, digamos, questionado, duvidado, colocado em empecilho a palavra de Deus. Então, o jejum de Zacarias é você dizer assim: eu não vou pronunciar, não vou confessar palavras negativas, palavras de lamentação, de murmuração, que são muito comuns no nosso linguajar diário. Às vezes, por exemplo, você não percebe, mas nós não percebemos, todos nós somos culpados disso. A gente, sem perceber, lamenta, murmura. Você sai na rua e tá calor, aí você fala: ai, que calor insuportável. Pronto, já reclamou. Você já reclamou. Parece que quando você fala que calor insuportável, você começa a suar mais. Porque você já está lamentando o fato de estar calor, ou o fato de estar chovendo, ou o fato de estar frio. Você reclama que o médico falou para você: olha, não coma doces, porque você está com risco aí de diabetes. Seu açúcar está alto no sangue, evite doce. Aí você vai lá comer, aí tem lá uma sobremesa que alguém preparou, aí você olha para a sobremesa olha para você, e aí você lembra o médico falando: não coma doce. Aí você lamenta. Em vez de você ficar calado e falar: ok, graças a Deus, não vou fazer mal ao meu corpo, vou obedecer, vou fazer bem ao meu corpo e não vou comer essa sobremesa. Não, você tem que lamentar. Você tem que falar para os outros: ah, adoro isso aqui, mas meu médico falou que eu não posso comer, né? Meu médico falou que eu não posso. Ah, terrível, e tá, é difícil, viu? Olha, é difícil. Pronto. Ao momento que você começa a reclamar, você fica ainda pior do que você já estava antes. E é assim, com pequenas coisas, imagine com as maiores. Olha só o que diz o texto sagrado. O que guarda a sua boca e a sua língua, guarda a sua alma das angústias. Ou seja, quando a gente guarda a nossa boca, guarda a nossa língua de falar o que não deveríamos falar, a gente traz paz para dentro da nossa alma. Quando nós não guardamos, falamos o que não deveríamos, nós trazemos angústias para a nossa alma. E outro provérbio diz também assim: o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito seus lábios se destrói. Então muitos estão se destruindo com os próprios lábios, com a própria boca. E não é pior que não é só se destruindo, não. É destruindo também as pessoas ao redor, porque
as pessoas que ficam ouvindo essas lamentações acabam contagiando, elas acabam sendo contagiadas por esses espíritos negativos. E isso vai circulando entre as pessoas. E então as pessoas ficam travadas, ficam ansiosas. Fruto das palavras dos seus lábios, palavra de morte, elas ficam ansiosas, elas se tornam desagradáveis. Não é? Porque você não consegue ficar perto de uma pessoa que está sempre reclamando. Se tornam pessoas incrédulas, sem força, sem energia, sem disposição, porque as palavras, elas refletem no nosso corpo. Quando você começa a falar uma coisa, o corpo reage de acordo com as suas palavras. Se você fala assim, olha, alguém te pergunta, como é que você está? Você fala, estou bem, graças a Deus. Vai dar tudo certo. Quando você fala isso, o seu corpo você chega a mudar de postura quando você fala assim, estou bem, graças a Deus. Seu aperto de mão já é mais firme, mais forte, porque você falou, tudo bem, graças a Deus, mesmo que não esteja. Mas você falou pela fé, tudo bem, graças a Deus, vai arrebentar. Seu aperto de mão é mais forte, seu rosto se levanta, seu nariz empina, seu corpo fica mais ereto, porque você, com as suas palavras, o corpo obedeceu. Não, tá tudo bem, vai dar tudo certo. Então o corpo se prepara para dar tudo certo. Mas quando você responde assim, a gente vai levando, né? Fazer o quê? Tirando o que não presta, tal. Aí o seu corpo também reage da mesma forma. Fica caído, o semblante fica caído, e assim o corpo obedece à língua. Você sabia que o corpo obedece à língua? A Bíblia fala sobre isso, que como nós controlamos o cavalo pela boca, veja só, o cavalo daquele tamanho, mais forte que o homem, é controlado pela boca, pela língua, com o cabresto, com as rédeas. Assim também o homem, o ser humano, é controlado pela sua boca. Você controla a sua vida pela sua boca. Então, fazer o jejum de Zacarias é você vigiar suas palavras, é você ter mais consciência do que você pensa, do que você fala, é você tirar da sua vida negatividade, ansiedade, irritabilidade, tirar da sua vida essa desagradabilidade que você gera quando você passa a ser essa pessoa murmuradora, tirar essas reclamações e inserir a sua vida mais o quê? Mais gratidão. Inserir mais fé, mais energia. Ou seja, fazer o jejum de Zacarias só tem coisa boa para trazer à sua vida. Como é que você faz o jejum de Zacarias? Você não precisa fazer por 9 meses, ainda que eu espero que você faça pela vida inteira, todos nós. Mas para começar, tudo tem um começo, você então vai decidir por 21 dias, que você pode começar quando quiser. E eu sugiro que já neste domingo, você comece por 21 dias o jejum de Zacarias, que significa por 21 dias você vai se policiar, vai vigiar as suas palavras, seus pensamentos e começar a eliminar essa negatividade do seu linguajar. Vai tirar as murmurações. Serão 21 dias sem lamentações. Se você se pegar escorregando, opa, tá amarrado, Zacarias. Você vai se corrigir, tá amarrado. E você refaz a sua fala falando algo positivo. Por 21 dias você consegue. E o melhor ainda é se você puder convidar alguém para fazer esse jejum com você, alguém que convive com você, porque aí vocês dois vão se policiar, vocês dois vão se vigiar. Porque se essa pessoa falar alguma coisa, você fala, Zacarias, Zacarias. Ela logo vai entender, opa, falei besteira, não deveria ter falado. Convide alguém para fazer o jejum com você, se puder. Se não, faça você mesmo. E lembre-se que se você não puder falar algo positivo, então fique mudo. Se o vídeo de hoje te ajudou, você conhece alguém que vai ser ajudado por essa mensagem, passe adiante. E se você ainda não inscreveu aqui no canal, inscreva-se agora. Até a próxima.